Olá, muito bem-vindos a mais um The NadiaCast. Você mudou o nome Mudei mesmo? Mudei o nome, não, gente, DaniCast é muito Jaguara. Muito sério, muito sério. Agora, The NadiaCast, né, é muito legal. Bom, vocês estão vendo que a gente tá com a mesma roupa, né, por quê? Porque nós gravamos esse episódio no mesmo dia em que gravamos o episódio com o Polícios Carvanes, né, e o que aconteceu? Vou te contar, Nádia, qual foi a minha armação. Posso contar? Dobradinha. 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 Então, eu convidei o Polícios, que é meu amigo e atleta, que treina comigo, para que pudesse vir aqui falar um pouco sobre a experiência dele. Vocês viram que foi demais. Se você não assistiu, assista. Foi o nosso episódio anterior, que a gente parou de nomear agora, porque Nossos não tem porquê. Nossos episódios são atemporais. Atemporais. Assista que você vai curtir demais, qualquer um deles. E o que acontece? Acontece que além do Polício, eu convidei mais uma pessoa. Convidei Lucas Ramé, que é um aluno meu, muito querido por mim, aluno e amigo, porque de alguma forma a gente vai trazer as pessoas que a gente gosta aqui. Então, se você não for convidado, a gente não gosta de você, é brincadeira. Mentira, bobo. Claro que não. É para tentar trazer conteúdos para vocês, algo que possa ajudar na vida de vocês. E o que eu fiz? Eu convidei o Polícios para gravar o programa comigo e o Lucas para assistir. Só isso. Porque, de alguma forma, eu falei para ele, cara, entra com a gente lá, você, essa new generation, com muita energia, pronta para tomar conta do mundo, eu preciso da tua energia junto. Ele, beleza. Ele veio inocente. Né? Inocente, ele veio achando, nossa. Não sabia de nada. Não sabia de nada, miserável. E ele sentou ali, quando acabou a entrevista com o Polícios, eu falei assim, Lucas, prepara que você é o próximo. Ele falou, hã? Eu vim só assistir. Negativo. Vamos mostrar agora como o medo atua nas pessoas. Porque você não estava preparado e simplesmente te jogaram no fogo. Com vocês, vamos apresentar ele? Lucas, bem-vindo ao nosso da NadiaCast. Vamos mudar. E fica tranquilo, porque aqui a gente vai falar, não tem nada programado, a gente vai falar aquilo que é real, coração, que acontece. E eu acho que essa é uma característica do nosso podcast, né, Dani? Isso. A gente tenta trazer exemplos da vida das pessoas, do dia a dia, sem interpretar nada, para que a gente possa olhar para dentro de si e identificar aquilo que a gente consegue e trabalhar, mudar, né, evoluir. Então, obrigada por ter aceitado esse convite de última hora. Que não foi um convite, né? Na verdade, não tinha muita escolha, né? Foi uma intimação. Mas, na verdade, eu acho que ele tem... A gente vai conseguir trazer para muitas pessoas através do exemplo dele. É esse o nosso objetivo de trazer convidados. Perfeito. E o que aconteceu aqui? É uma prova que você é posto na tua vida. Então a gente mostrou a vida do Polícios, que é um atleta, e que se vê em frente ao medo a todo momento. E o Lucas agora... O que aconteceu? Eu quero que você me diga agora o que aconteceu no momento que você estava sentado na cadeira, que o Polício estava se despedindo para ir embora, e eu disse, Lucas, você é o próximo. O que aconteceu com você? Já veio um gelado, assim, já. Isso. Na hora, assim, impressionante. Subiu, assim, um medo, assim, né? O coração começou a acelerar, assim. Isso. E daí eu falei, puxa vida. E eu nunca fui muito bem de falar em público, assim, sempre tive um pouco de vergonha e tudo mais. Daí eu falei, nossa, e agora? O que eu vou falar? Sobre o que eu vou falar? Não sabia de nada, juro, gente. Não é combinado isso aqui. E não sabe mesmo, não porque nós estamos simplesmente conversando. Isso. E daí eu falei, e agora? O que eu faço? Daí eu comecei, aí eu fiz um pouquinho, coloquei a língua no céu da boca, comecei a ficar, não, relaxa. Respirei fundo, assim. Vamos pra cima, né? Não vou arregar agora. Isso! Vai na direção. Exato. Porque você poderia ter dito pra mim, a gente é amigo. Não, Dani, eu não quero gravar. É o que a maioria das pessoas fazem, elas fogem da cena. E você não fugiu. Exato. Já é uma primeira experiência. Legal. Legal, isso aí, Lucas. A gente já tá trazendo pra prática aqui os ensinamentos, né? A gente não tá só na teoria mais, a gente já tá na prática. Então, língua no céu da boca, respiração diafragmática, mandou energia pra planta dos pés e busca se movimentar. Então, caminha pelo chão, em volta da mesa, vai caminhando. Entrar em movimento é importante, foi o que ele fez. E tá aqui com a gente. Bom, Lucas... Então, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo. Obrigado. Sabe o quanto eu gosto de você. A mãe dele já veio aqui no podcast do Grupo Medley. Do Grupo Medley. Health Talks. E isso que eu ia falar. E a Lúcia, um beijão pra Lúcia, que Lúcia, vai beijo, ouvir esse podcast. Com certeza. Que ela também não sabe. E ela é a mestre da comunicação. O nosso tema aqui foi sobre comunicação nas empresas. E ela tranquilaça, assim. Manda muito bem. Super Né? bem. Não, é que
né, ela faz isso no dia a dia. Então, assim, claro que é o trabalho dela, ela já tá acostumada a fazer isso. Então é prática, né? Sim, É a com primeira vez que você certeza. tá fazendo. Exato. Daqui 1 ano, quando a gente for gravar de novo, você vai estar Totalmente dando diferente. aula aqui, né? Exatamente. Verdade. Assim espero. E veja, Lucas, como é interessante, você é filho de uma comunicadora que tem uma vasta experiência, e eu sempre digo isso pra ela, a gente conversa muito sobre ele, né? Porque ela é uma mulher incrível que criou o Lucas da melhor maneira possível, incrivelmente bem, com conteúdos. É um menino que tem conteúdo. Por isso que você não está aqui por acaso. Você está aqui porque você conversa comigo nas aulas, a gente troca ideias, a gente não fala só sobre amenidades, a gente fala sobre coisas profundas. Então, o enfrentamento do medo te trouxe agora a um momento. Um momento que a gente conversa muito. Me conta um pouquinho, como é que está a tua vida hoje? Quem é o Lucas? Se apresenta para os nossos ouvintes, sabendo Isso, quem quem é é o Lucas Lucas. Ramé? Quem é o Lucas? Então vamos lá. Lucas é um. Eu faço direito na Unicuritiba, estou estudando, assim, estou no último período. Então, só que eu tenho um pequeno problema agora, que eu acredito que eu não me achei ainda, não me encontrei na minha área ainda. Então, eu tô nessa fase de buscar um propósito para a vida, buscar um sentido, buscar o que eu gosto, de fazer o que eu gosto, porque minha mãe, inclusive, sempre falou para mim, sempre tem que fazer o que você ama, e a gente faz bem a coisa. Então, eu tô nessa busca ainda, né, desse propósito para mim e tudo mais. Então, o Dani me ajuda muito nisso, me ajudou muito já. Eu era uma pessoa também, eu vejo que eu evolui muito ao longo do tempo, sabe? Então, hoje em dia eu me sinto muito mais preparado para a vida mesmo, pelo tudo que tem por vir para a vida. E daí, só que eu ainda tenho esse probleminha de encontrar meu propósito, de encontrar minha área. Então eu vou surfando assim, Lucas, e quantos anos buscando você ainda. tem? Tenho 22 anos. 22 Isso. anos. E é legal isso, né, Nádia? Porque você, como uma CEO empresarial, uma criadora de sonhos, você cria sonhos, você faz as coisas surgirem, brotarem. Você tem a tua forma de processar, de projetar. O Lucas é um terreno fértil que está ali, pronto para que algo nasça, né? E veja o que ele fala para mim. Eu preciso de um propósito, né? E quantos jovens na mesma idade que ele não estão às vezes terminando uma faculdade que na hora eles acharam que era o correto de escolher uma profissão e foram para aquele lado, mas em meio à própria faculdade, foram vendo que o mundo vai mudando e as coisas vão mudando. A gente sabe que a expectativa é que daqui a 20 anos as profissões de hoje sejam totalmente diferentes, né, Nádia? Exatamente. E, Lucas, eu me identifico, assim, por partes, porque eu, com 22 anos, eu tava... Vou contar um pouquinho aqui da Claro. minha história. Com 22 anos, eu já estava formada, eu me formei em engenharia, fiz 5 anos. Eu já trabalhava há muito tempo, eu já tinha um excelente cargo, eu já gerenciava pessoas. Então, com 22 anos, eu já tinha muita certeza do que eu queria e eu já tinha começado a construir uma vida. Então, assim, eu não tive tempo de estudar fora, eu não fiz nada disso, eu fiz o caminho inverso. Eu fiz faculdade trabalhando, me formei, fui criando, fui trazendo as coisas para mim. Então, com 22 anos, eu já tinha muita coisa que dependia de mim. E eu tinha certeza que eu estava no lugar onde eu queria, era uma empresa familiar. No começo, quando eu decidi o que eu queria fazer de faculdade, o ambiente onde eu estava me levou, né, me empurrou para esse Uhum. caminho. Na verdade, quando eu fui tentar vestibular, se eu não estivesse trabalhando, eu queria fazer educação física, eu gostava do esporte, eu queria ir para essa área. Pensei em medicina, mas eu tinha muito medo de sangue. Uhum. Mas não era engenharia. Mas claro que, né, o ambiente onde você tá vai te moldando. E eu segui carreira, fiz pós-graduação, MBA, tudo nessa área. E quando eu tinha... Não faz muito tempo, tá, gente? A gente Mas sabe que quando sim. eu tinha 35, que eu já tava com uma carreira bem estabelecida, assim. Eu já tinha construído o que muita gente aos 60 não consegue. Eu sei. Então, eu estava muito bem estabelecida. E eu achava assim, não, eu tenho um propósito. O que eu quero eu quero fazer carreira internacional agora. Deu para mim, eu tenho oportunidade, eu vou. E eu tinha tudo para fazer isso, tudo. Eu tinha oportunidade, eu estava numa multinacional, falava inglês bem, viajava, tinha boa comunicação. E eu até estava contando essa história esses dias. E eu fiz um curso que depois eu me tornei instrutora, que era o curso Arta. E o Akbar, né, que é o criador da Mente Ronin, ele falava assim para mim: Nádia, você já pensou em empreender
em fazer outra coisa, eu falava, você tá louco? Eu acabei de participar da venda da empresa, de um baita M&A da nossa empresa familiar para uma multinacional, eu tô aqui sofrendo e você tá me mandando empreender, o que você tem na cabeça? Você é meu mentor, você tem que me aconselhar e não fazer isso. Aí, ok. Mal saiu de um, já vai entrar em outro. Tá louco, pior, falava às vezes. ele. Eu falava, eu tô aqui falando pra você que eu quero seguir carreira internacional e eu tô quase conseguindo e você quer que eu vá empreender. E aí, cada sessão que eu ia, ele falava assim pra mim, Nádia, mas você já pensou em empreender? Eu falava, mas Akbar, de novo esse papo pra cima de mim, a gente já falou sobre isso. E aí eu fiz o curso arte e eu comecei a entender um pouco mais, olhar pra esse lado de empreendedorismo. Só que daí, uma coisa que me pegava era, puxa, eu tô com 35 anos, gente, eu não tenho mais como eu fazer o retorno e falar assim, vou começar do zero. Não existe isso. Porque pra mim tava tudo muito bem estabelecido. E com 35 anos, eu decidi mudar a minha vida sem saber pra onde eu ia, Lucas. Então, assim, um dia eu tinha 5.000 pessoas que dependiam de mim, 30 contratos em andamento. No outro dia eu não tinha mais nada. E eu não sabia pra onde que eu ia. Porque todo dia, durante 18 anos da minha vida, eu ia pra aquele lugar. Eu vivia aquela empresa. E eu fazia com amor, eu amava estar ali. E de repente eu falei, o que eu vou fazer? E aí a gente já contou um pouquinho dessa história, que eu fiz atividade física, fiquei em movimento, meditava, fui viajar, fui aproveitar um pouco e as coisas começaram a vir, porque eu estava em afluência. Isso. E eu permiti que as coisas, né, chegassem até mim. E hoje eu sou uma engenheira mecânica, empreendedora de uma health tech, que é uma empresa da área da saúde, que não tem nada a ver com a minha formação de graduação. E que hoje eu amo estar aqui. Eu amo estar aqui fazendo podcast. A gente tem um outro projeto juntos, eu e o Dani. E não tem nada a ver com a minha formação. Só que eu levei muito tempo para entender que não necessariamente eu tinha que seguir aquele caminho para sempre. Que as coisas acontecem, que, né, vai evoluindo. Você pode se permitir, de repente, atuar em outra área. Um advogado atuando na área de comunicação, ou no marketing, ou fazendo outra coisa. E tá tudo bem, porque você tá fazendo algo que você ama. E né, a minha experiência é que eu me permiti, eu não fiquei sofrendo do tipo, nossa, eu tô com 35 anos e eu tô mudando de carreira, o que eu vou fazer? Eu só deixei que as coisas acontecessem, mas eu fiquei em movimento. Então, essa foi a minha experiência, né, quando eu decidi mudar de área, e foi assim, 360 graus, eu não sabia, nada disso existia. Mas eu permiti que as coisas viessem e acontecessem. Então, e não deixou o medo tomar conta também. Não. E ela tinha tudo pra isso, né? Porque, imagina, aqui a gente falou sobre o medo, né? Então, ela tava num lugar que ela amava e seguro, porque ela sabia tudo. A hora que entrava na firma, a hora que tinha que fazer, com quem ela tinha que falar, o jeito que tinha que falar, ela sabia todos os mecanismos. Aí, de uma hora pra outra, imaginem, por exemplo, isso aconteceu com ela, ela teve uma decisão, fez uma escolha. E para a pessoa que não faz, que é demitida, por exemplo, é mandada embora. E tem que começar do zero, é uma outra coisa. E tem o mesmo ponto o Lucas, que está num ponto de finalizando a faculdade dele, sem saber se é isso que ele quer. Então, quer dizer, é interessante entender e ver que são momentos de vazio. É o saltar no vazio. Saltar no vazio. Isso é o saltar no vazio. Só que para saltar no vazio e ser bem sucedido, você tem que ter algo antes. Que é o que a gente fala, a Nádia sempre foi muito disciplinada, não tinha problema de acordar cedo, não tem problema de estudar e ir atrás, uma boa comunicação, estudiosa, tanto da mente ruim quanto de outras coisas. Ou seja, as possibilidades da Nádia aumentavam muito enormemente por ter esse cabedal de características que um bom empreendedor, uma pessoa... Porque o empreender é você tirar uma coisa do zero e fazer ela acontecer. Do papel e fazer acontecer. Ter disciplina para fazer acontecer. Isso, que é o que você agora está nesse ponto. Por exemplo, eu vejo luz em você. Primeiro que eu vejo luz em muita gente, mas em você em especial uma luz diferente. Uma luz muito legal. Obrigado. E o convite para vir aqui é porque eu vejo algo que pode acontecer. E que, passando para a Nádia, ela viu, nossa... Eu acho que dá mesmo. Vamos ver agora do quanto ele tem iniciativa, o quanto ele tem disposição para que as coisas aconteçam. Então, para quem está escutando, gente, se você é preguiçoso, procrastinador, cara, isso não vai te levar a lugar nenhum. Não é esse o caminho. Entre em movimento.
Quando eu lembro na minha área, quando eu comecei com a educação física, a primeira coisa que eu fiz foi me matricular numa academia. E eu, como estagiário, eu quis aprender tudo que tinha dentro de uma academia. Ou seja, eu quis dedicar o meu tempo àquilo que eu estava escolhendo. Então você precisa de dedicação. Se você não se dedicar, não for disciplinado e não tiver a garra de estudar, de ir atrás, mesmo que você nunca tenha visto o assunto, não importa. Não importa. Porque nós somos dotados de algo muito mais profundo. Porque quando a gente fala dos 5 corpos, 4 corpos que perfazem o ego, a personalidade, que é o físico, o energético, o emocional e o mental, esses 4 aqui, eles mostram quem é você pro mundo. Mas eles não têm nem um fio do que é necessário para ser bem sucedido, do que esse corpo tem, que é o espírito. Porque o espírito tudo sabe, no espírito tudo tem, tudo existe para o espírito. Então, trazer esse espírito para que ele possa iluminar esses 4 corpos, é isso que a gente fala. E eu venho tentando passar isso para você em todas as nossas conversas por isso. Porque estar feliz no que você faz, às vezes você tem que entrar em movimento, você tem que começar a fazer para realmente você ver que é aquilo que você queria mesmo. E o propósito que você fala, o que é um propósito? Nádia, o que você acha? O que para você é um propósito? Depois eu vou perguntar para você, Lucas. A gente acha assim que propósito é você estar feliz todo dia fazendo o que você faz. E nem sempre, a maioria das vezes, não são só vitórias, né? Você tem que trabalhar muito, mas muito mesmo, para você ter uma conquista. Mas é você se dispor com amor, tá ali fazendo isso todos os dias. Né? Eu sempre falo isso para minha equipe. A gente tem que estar feliz aqui, tá bem. E não precisa acontecer nada assim, nossa, grande para você estar feliz. Não, o fato de você estar aqui com as pessoas, de você estar no lugar, de você levantar e falar, putz, hoje eu vou lá trabalhar e tá tudo bem. Porque na maioria das vezes você não vai ter só glórias. Não vai. Você vai ter um monte de derrota e pessoas reclamando para você ter um momento rápido de glória. E às vezes quando você fala, não, vamos lá, vamos pro próximo. É assim. Então, o propósito, independente de qualquer área que você vai estar. Hoje eu tô na área da saúde. Amanhã eu não sei, posso estar na comunicação. Mas é você estar fazendo isso com amor. É você estar por inteiro. Não, eu vou me propor a estar aqui, então eu vou fazer isso com amor, com carinho. Vou tratar bem as pessoas, né? Vou vender o meu produto com amor para que as pessoas recebam isso. Então, eu aprendi depois de 18 anos de carreira o que era propósito. Não que o que eu fazia antes não era propósito, porque eu amava o que eu fazia. Eu era muito feliz lá, mas eu tive que mudar, né? Sim. Então, eu acho que é fazer com amor. Com amor. E para você, Lucas? Então, para mim, Dani, eu acredito que, essa é uma crença minha, né? Sim. Que a gente vem para o mundo, assim, com uma missão, assim, e esse propósito de agregar para essa nossa sociedade que a gente vive, para o mundo que a gente vive. Todo mundo tem alguma coisa para agregar. E eu acredito que o propósito de cada um é justamente isso, de você conseguir agregar de alguma forma na vida que seja uma pessoa ou da sociedade, de uma comunidade, enfim. E eu acredito que isso varia de cada pessoa, né? Sim. Tem pessoas que agregam sendo líderes, tem pessoas que agregam sendo um próprio parceiro. serviçal. Exato. Um próprio lavador de pratos que lava Exato. bem com o carinho que ele está fazendo, ele está fazendo o que ele Exato. se propôs a fazer. E ele fazendo com amor aquilo, amor. Ele vai conseguir cumprir o propósito dele. E eu acredito que seja isso. O grande problema meu é que eu não achei ainda o que, sabe, que desperta aquela sensação de, nossa, que legal que eu tô fazendo, nossa, isso aqui vai impactar na vida de tantas pessoas, porque eu tenho uma certeza que eu gosto de gente. E eu quero trabalhar com gente. Agora, como eu vou fazer isso, eu não sei. Ótimo, mas já é um bom eu tô passo. procurando, Já é um bom sim, passo, já é um começo, bom né? passo. Então, Quando você começou a jogar tênis, você sabia que era aquilo que você queria? não. Tá vendo? Comecei porque um amigo meu, o Rafael, me chamou assim, eu falei, parece ser interessante, vou lá fazer. E aí? Inclusive lá que eu conheci o Dani, em 2012, daí era muito engraçado porque a gente chamava ele de Thor, né? Thor, isso. Aquele, Vocês viram, gente? De xoxô Aí pra pergunta, Thor. Tá melhorando. Aí vocês perguntam, por que ele é parecido com o Thor?
Ele Negativo. segurava a raquete como um martelo do Thor. Duro assim. Sério? É verdade, Firme, né? firme. Na verdade, eu criei o Thor, né? Por quê? O Marco Silva, meu professor de tênis, me chamava de pedreiro. Ô pedreirão, larga a marreta. Eu dizia, não é, é Thor. Eu tinha que ter um martelo. Você que se deu. E claro, daí eles começaram a me chamar de Thor. E só isso. Ah, E daí o Dani, desde então a gente sempre teve uma amizade e eu sempre fui uma pessoa que tem um pouquinho de problema de preguiça, assim, sabe? De procrastinar bastante e tudo mais. E tem, às vezes faz a minha vida, assim, que eu dou uma acordada, assim. E em 2000, acho que foi 18, né, Dani? Que eu falei, vou dar uma acordada porque agora eu comecei a faculdade, eu preciso acordar pra minha vida, eu preciso fazer. Aí eu fui lá treinar com o Dani. E ali mudou muito minha vida. Agregou muito pra minha pessoa, porque o Dani, a gente sempre conversava sobre coisas profundas, sobre ensinamentos da mente Ronin e tudo mais. E eu acho que isso agregou muito como pessoa que eu sou hoje. Porque eu acredito que a gente é formado sempre pelas coisas boas e coisas ruins que acontecem com a gente ao longo da vida, né? Isso. Então, eu hoje me sinto muito mais preparado do que a pessoa de 4 anos atrás, por exemplo, para conseguir cumprir meu propósito para a vida. Óbvio que a gente não cumpre já logo de começo, assim, mas a gente acha, a gente começa a achar. E pode demorar também. Eu tenho essa consciência de que pode demorar eu achar o que eu gosto, enfim, tudo mais. Mas o que eu acho que é importante, assim, que eu me cobro, assim, e eu, às vezes, não cumpro com isso, é se manter em movimento. É ir atrás das coisas, e fazendo várias coisas. Tenta uma coisa, não dá certo, tenta outra, e vai tentando, porque de água parada não sai nada. Isso. E na verdade não é que não deu certo. você aprendeu. Você aprendeu. É um aprendizado. Tudo na vida você aprende com tudo, a todo instante. Eu aprendi com a minha mãe, por exemplo, desde pequeno eu aprendi a limpar uma casa. Com ela, eu sei hoje o valor de uma casa limpa, de uma casa organizada, que eu aprendi com a minha mãe. Ah, eu não vou usar isso. É óbvio que eu vou usar isso. Sempre você vai usar. Você é um compilado das suas experiências. Exatamente. E as suas experiências elas vão ser postas em prova um dia. E um dia você vai ter tanta experiência e vai ter tanto conteúdo que você vai poder passar para as pessoas. Hoje eu vejo o quanto o Akbar me cobrava. Leia, mande reflexões para mim sobre tal frase. Eu falei, meu Deus, eu não conseguia entender a frase, então leia 5.000 vezes. E reflita sobre a frase. E eu sempre fui muito difícil. Gente, a pessoa que vocês estão vendo aqui hoje é uma pessoa que foi totalmente trabalhada. Da mesma forma que o Poli falou que ele não era acostumado a ler, eu também não era acostumado a ler. Eu lia livros referentes à minha área de educação física, se eu precisasse, senão não. E eu lembro de olhar as pessoas lendo, num voo, por exemplo, nossa, eu queria ser que nem esse cara. Eu queria gostar de ler um livro diferente com outros conteúdos. E hoje eu gosto, hoje eu sou assim. Mas eu acho que também é um pouco do hábito, né, Dani? Claro. Você praticar para daí Exato. você trazer isso como um hábito para tua vida. Não é da noite pro dia. Não, acontece. que é o entrar em movimento, que eu Exato. tento falar para você, de você não procrastinar. A gente vai jogar tênis no final de semana, né? Eles me chamam de papai, o papai é o maior, né? Porque eu ganho mais do que você me ganha, né? Mentira. Ah, ele vai dizer Mas que o ele ganhou a podcast é última. teu, eu vou falar que sim. Tá. Eu não- Ele me ganhou da última, tá? Mas foi uma surra bem dada na última. Me surrou. Ele não respeitou a minha idade. Não? Não, ele me surrou. Judiou. Mas tudo bem. Eu vou. Esqueci. Tô me recuperando. Agora tô me preparando faz 2 anos para tentar voltar a jogar com ele. Não, joga muito. Aí o que acontece? Você entrar em movimento, você se posicionar, você começar a fazer as coisas que você deve fazer. Entra muito, né, Nádia? Um dos ensinamentos da Mente Ronin, a gente tem que entender que na vida tem coisas que a gente faz por dever e tem coisas que a gente faz por querer. Só que o querer é muito infantil. O eu quero dormir até mais tarde. Sendo que você tinha um outro compromisso. Hello? Ah, eu quero comer pizza ao invés de comer a saladinha de noite. Mas quem que se propôs fazer dieta foi você? Você tá enganando você mesmo, Você tá enganando. né? O querer é muito volúvel. Aí eu quero aprender inglês. Aí de repente eu não quero mais. Agora eu quero malhar. Agora eu já não quero mais. O querer a gente entende que é muito imediatismo. Isso. Então, e o dever não. O dever é longo prazo, né? A gente sempre bate na tecla do longo prazo. Não é, você não faz aquilo todo dia porque eu quero. Você não quer todo dia estudar inglês. Você estuda inglês porque um dia você vai precisar no teu trabalho, numa viagem, e leva tempo para você aprender. Então você deve. Você não faz uma faculdade, né? O dever, ele te leva para um caminho que te traz o hábito. Sim. Né? Eu escutei escuto alguns empreendedores falando, e uma das coisas que eu escutei ontem até foi assim:
A vida do empreendedor é tentativas e aprendizados, e não tentativas e erros, porque você não pode considerar um erro. É sempre um aprendizado. Muito bom. Se você tentou aquilo e deu errado, você pode ter certeza que se você for um empreendedor de verdade, você não vai mais por aquele caminho, porque é uma lição aprendida. Isso. Né? Então, Exato. e no dia a dia nosso, claro, eu trago isso para o empreendedorismo, porque é a minha rotina, mas é isso também na vida de quem treina. Não, você não começa a treinar hoje e amanhã você sai, tô definido e tô pronto para Exato, correr uma até o físico maratona. da pessoa, É né? óbvio. Não Né? muda em um mês. Não Não muda, muda, claro que não não. muda. E É um até longo falei prazo. pro Dani ontem, a gente corri uma prova com a minha amiga, Qual foi a prova? Hardest Run, né? Isso. Corri 5 e ela correu 10. Mas há 3 anos atrás, a primeira vez que eu corri 5, eu não consegui chegar em 2 quilômetros e eu tava morrendo. Uhum. E aí, na quarta-feira, quando a gente correu, na mesma subida, eu falei pra ela, Cami, lembra em 2019 como que eu tava nessa subida? Ela falou assim, eu tava te puxando. Então, assim, passaram 3 anos pra eu conseguir correr 5 quilômetros sem parar. E veja, eu corri a mesma quantidade, mas eu tô melhor preparada fisicamente pra isso. Então, 3 anos, gente. Deixa eu contar uma coisa e fazer uma ressalva. As pessoas podem pensar, nossa, mas demorou tanto tempo assim. Tem gente que corre em 2, 3 semanas, só que ela não treina isso. Não, eu não corro. Ela não treina corrida, ela não corre. Sem correr, sem treinar corrida, ela correu 5. Isso é legal de salientar. Então assim, e o legal também é eu fazer a comparação comigo mesma, né? Eu não posso comparar, a Cami correu 10, mas a Cami corre todo dia. Todo dia. Né? Ela treina isso. Ela treina isso, ela é A corredora. gente não pode se medir com a regra dos outros. Né? Não, Isso. você tem que ver a sua evolução. Exato. Né? Então, acho que não tem tentativa e erro, é tentativa e aprendizado. Eu fiz 5 anos de direito e eu não sei. Ok, mas o tanto que você aprendeu nesses últimos 5 anos? Sim. Você mesmo está falando que você está se comparando com o Lucas de 2018 e não é o mesmo Lucas. Não é mesmo. Muda todo dia. Isso mesmo. Né? Isso é mágico, na verdade. É. Aí que a mágica da vida acontece. Nesses momentos, né? E o que é bom passar para as pessoas também, que eu falo isso por mim mesmo, porque o nosso cérebro, às vezes, ele sabota a gente, né? Que ele sempre quer se manter o mais confortável possível, quer se manter na Isso. zona de conforto, ele não quer evoluir, não, porque para ele isso é um trabalho, né? Ele tem que estar ativo, isso para ele não, nunca quer. Desde a época do Homem das Cavernas, a gente caçava, por exemplo, e ficava 3, 4 dias comendo a comida lá e a gente comia e dormia. Tanto que, por exemplo, a gente adora, nosso corpo adora comer, por exemplo, e tirar uma soneca depois. Dá aquela cesteada. Ficar na zona de conforto e tudo mais. E eu tô refletindo isso comigo muito ultimamente, que primeiro que não é uma coisa da noite pro dia, como a gente falou, né? É uma coisa que ao longo do tempo você vai fazendo, e com a disciplina, e aquele negócio, por que eu tenho que fazer isso? Porque você tem que fazer. É simplesmente Você isso, você deve fazer. Não Você pensa. deve fazer. Não Uhum. pensa muito. Porque o teu cérebro vai achar 1000 desculpas pra você não sair de casa. Exatamente. Não pensa, vai e faz. Né? Exatamente. Ele vai sempre te sabotar para você fazer o menos esforço possível. Que ele é preguiçoso. Só que você tem que ir lá fazer porque você deve fazer. E a partir do momento que você começa a fazer isso várias vezes, você cria um hábito e uma disciplina. E depois vai ficando fácil para você. Porque vai daí o dever vai além do querer. Uhum. Daí, na verdade, o dever vira um querer. Mas é um querer muito mais sólido, muito mais Consciente, eu diria. consciente. Aí é um querer porque eu quero, eu vou malhar hoje você malha porque você quer. Uhum. Eu lembro a gente já falou isso em podcast atrás, né? Eu mandava mensagem às 5 horas da manhã, tipo 4h15, não, desculpa, 4h45. E aí, vamos? Hoje eu não vou, tá chovendo. Hoje tá chovendo. Ok. Eu mandava o quê? Tá frio. E eu ia. Uhum. Hoje eu só mando bom dia. E ela manda um foguetinho pra cima. Isso. Mudou. Hoje você quer. E a gente comentou hoje de manhã com o Carlos, né? Que é o Carlos Tisse. Beijo, Carlos. Beijo pro Carlos X. A gente comentou hoje de manhã, Carlos. Olha como é gostoso tá aqui. A gente só fala de coisa produtiva. A gente malha, a gente alonga, a gente ri, a gente se diverte. E 6 horas tá começando o dia. Estão saindo lá 6 horas com o dia inteiro pela frente. Para poder meditar, poder tomar um belo café da manhã. Poder chegar no emprego mais cedo se você quiser. Poder ver uma série, fazer o que você quiser. Estudar, ler. Você tem tempo. O dia parece que ganha mais horas. É óbvio que você tem que dormir mais cedo. Mas isso é um pequeno detalhe. Uma das coisas que a gente aprende na Mente Ruim com Akbar ele sempre fala, vença o seu dia pela manhã.
Acorde querendo ganhar o seu dia. Já faça isso pela manhã, porque daí você já fez aquilo que tinha que ser feito. Você não precisa ficar pensando, eu vou treinar, será que eu vou à noite? Será que eu não? Hoje eu não vou, tá chovendo, não vou. Aí a gente mora em Curitiba, que chove quase todo dia, então você nunca vai se você ficar Sim. colocando as coisas externas, né, no caminho. Então, faz o que tem que ser feito e pronto. Primeiro faz as prioridades, o que deve ser feito, depois você consegue ter tempo para pensar em outras coisas, no que você pode fazer e querer, enfim. Né? E aí vem aquele ditado, que quando você dá um passo pro seu inconsciente, que é esse lado que quer ficar na zona de conforto, tranquilinho, dormindo, ele dá 2 passos em direção a você. E aí que a coisa acontece. Então, assim, como eu falei, eu não sabia que eu ia estar onde eu tô hoje. Mas eu me prontifiquei e falei, olha, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou. Eu não vou ter medo de seguir esse meu caminho, de achar o meu propósito. E eu acho que é isso que acontece, né, Dani? Então, claro. assim, eu acho que tem bastante jovens, a gente tem recebido muito, muito feedback de jovens. Eu acho que é legal, Lucas, falar para essa moçada que tá aí, que não sabe o caminho que quer seguir, ou tá fazendo uma faculdade, mas não é isso que eu quero. O quanto é importante você começar uma coisa e terminar, e ir até o fim, mas tá tudo bem se você não quiser seguir isso. O teu caminho vai chegar, mas você tem que permitir. Aí para ele chegar, enfrentar os seus medos, entrar em movimento, vencer o querer pelo dever, até que o dever se torne um querer muito mais consciente. Tudo vai acontecer, tudo vai fluir na tua vida. Você é um cara que lê bastante, que curte isso, um cara que é proativo, que vai e que está, de alguma forma, como a maioria dos jovens, um pouco perdida, porque vocês estão num mundo... Veja, se pra gente é difícil, Nádia, pra mim é muito difícil, gente, estar em contato com o celular. Eu lembro, Nádia, a Nádia fala assim, grave um videozinho indo pra casa. Eu falei, grave um videozinho indo pra casa, lembra? Pra mim era difícil pegar um celular. Só que você vai treinando isso, porque não é mais eu, Daniel, estou com medo da exposição. Não tô mais nem aí pra exposição, porque o meu propósito é maior. O meu propósito é ajudar as pessoas. Acabou. E sempre foi, desde sempre, eu sempre quis ajudar as pessoas. Então, essa essência que você disse, o meu propósito é me relacionar com as pessoas. Ótimo. Ajudar de alguma forma. Ajudar de alguma forma. Só que para isso, para ajudar os outros, você precisa se ajudar primeiro. Exatamente. Porque para ajudar alguém, eu preciso ser primeiro. Conta a historinha do avião. Oi? Conta a história. A história do avião é básica, né? É básica. É básica. Essa é pra começar. Tá no aviãozinho bonitinho lá, de repente o piloto fala assim, estamos passando por uma turbulência. Se as máscaras caírem à sua frente, primeiro coloque a máscara em você, depois coloque na criança ou pessoa ao seu lado, que não tem condições. Primeiro você tem que se prontificar a cuidar das tuas mazelas. Quando eu falo de mazelas, entenda a preguiça, a procrastinação, as crenças limitantes. Tudo isso são coisas que já fazem parte de você. E quando eu falo cuidar, eu não quero dizer preste atenção nelas. Não é isso que a mente ruim preconiza. O que o Akbar sempre fala é, se você entrar numa sala escura e alguém disser para você, ache uma caneta, você vai demorar umas 3, 4 horas apalpando tudo na sala escura, até que por um momento você vai encontrar a caneta. Né? Essa caneta talvez seja uma virtude sua. Você deve que entrar na escuridão da sala para encontrar uma virtude sua. Do contrário, se você, antes de entrar na porta, já busca primeiramente uma virtude, e você abre a porta e liga a luz. Acende a luz. Você vai direto pegar a caneta. Ou seja, onde há luz da virtude, não existe espaço para escuridão. Então, seja luz. Se a tua luz é uma luz de bondade, de querer ajudar os outros, vamos ajudar. Custe o que custar. Mas eu mereço ser bem sucedido por isso? É óbvio. O universo, ele provém. O universo, no mais tempestuoso calor, não sei se rolou, mas tá bom. No maior calor possível de um deserto, não tem no meio dele um oásis? A natureza não dá um jeito de encontrar para trazer abundância naquela região?
Então, se na tua vida você está no meio de um deserto, tenha paciência. Continue entrando em movimento. Faça as coisas certas. Encontre a luz que existe em você. Ah, mas eu não sei qual é a minha virtude. Então vá ler sobre as virtudes. Pra você entender o que são virtudes. Em cima delas, nossa, sabe que eu sou corajoso? Eu sou corajoso. Então, é uma virtude a coragem. Sabe que eu sou bondoso? Eu gosto de ajudar os outros? Eu gosto. Eu não me sinto mal. Legal. Então eu tenho bondade também. Começa a focar nisso. Começa a trabalhar. Conta uma história, né? O próprio Akbar conta pra gente que um pai chega para um filho todo dia e pergunta para ele: filho, o que você fez de bom hoje? E o filho fala assim: pai, hoje eu não fiz nada. Então levanta da cama, coloca um pijama que a gente vai fazer um ato de bondade. E pega o filho, pega uma comida e vai levar para alguém que precisa. O que esse pai está fazendo? Ele está ensinando. Ele está despertando algo na criança, mostrando para ela que ela pode ser boa e que ser bom é uma virtude. Ah, eu não quero mais ser bom, eu já fui enganado. E quem não foi? Quem não tomou tapas da vida? Então, se você foi enganado uma vez, você vai deixar de ser bom por causa disso? Você vai apagar um lado bom teu por causa do defeito de uma outra pessoa? Um defeito que talvez nem ela saiba que é um defeito. E que ela fez porque ela foi criada de uma maneira que você nem sabe. Que você às vezes até julga sem saber o que passou na vida daquela pessoa. E a gente tem que pensar que será que é um defeito do outro ou é algo que eu preciso desenvolver em mim? Muito bom. Que eu preciso melhorar em mim? Sim. Né? Porque nunca é sobre o outro, é sempre sobre a gente mesmo. Sempre sobre a gente. Então, às vezes, não é um defeito do outro, é uma virtude que eu tenho que desenvolver em mim. É meio que aquela premissa de que cada um enxerga no outro o que tem dentro. Exatamente. Né? Isso. Exatamente. Isso mesmo. E a gente cria realidades, né? Hoje a tua realidade é essa, realidade. Então, por isso que eu falo de um caminho com um propósito mais espiritual. Então, a mente ruim, ela preconiza isso. Tanto que o próprio Arta, né? A Arta, que a Nádia é instrutora, junto com a mente ruim, Arta, a riqueza... É o poder da riqueza material e espiritual. Então, porque pro Akbar e para Mentorim, o espírito vai te trazer abundância. O caminho sempre vai ser um caminho voltado para o espírito. Então, se o meditar for um meditar físico, você vai desistir. Porque às vezes ele vai trazer um pequeno resultado apenas para acalmar um pouco a tua ansiedade. Mas você está com a cabeça tão cheia que tem horas que você não consegue meditar, você vai desistir. No entanto, se o propósito é mais espiritual, é um propósito de entrar em contato consigo mesmo, é um vazio que te leva a algo muito superior, te leva a entender mais sobre os mistérios, porque a vida é um mistério, a morte é um mistério. O Polizo falou de inspirar as pessoas, né? No nosso bate-papo final, que ele está gostando muito de inspirar as pessoas. O que é o próprio inspirar, se não é o puxar para dentro algo do universo? E o próprio expirar não é mandar de volta algo para o universo. Se isso não é o karma e o dharma, se isso não é o nascer e morrer numa mesma respiração, olha a importância da vida, da respiração, de como tudo está interconectado. Então, Lucas, se a gente pudesse te dar um conselho hoje, trilhe o caminho do espírito. Porque, cara, o caminho do ego e da personalidade, ele é muito tortuoso. A gente vai sempre estar preocupado com o que os outros vão estar dizendo, a gente vai sempre querer estar diferente, porque o que está em nós está ruim. Preciso melhorar. Sim, mas melhorar de que forma? Da forma correta? Buscando o espírito? Ou da forma de buscar melhorar o quê? Eu quero ter um carro. Aí beleza, você tem o carro. Agora eu quero ter uma mansão. Agora você tem a mansão. Né? E você nunca está satisfeito. É uma insatisfação constante. Uhum. Então, isso é o caminho do espírito. Ninguém está dizendo que você não possa ter isso. Pelo contrário, ser bem-sucedido, Nádia, não te promove a possibilidade de escolher um bom médico, melhores condições para sobreviver. Facilidade, né? Por isso que vem as 9 dimensões. E a primeira dimensão é a dimensão do eu, e ela vai se construindo até chegar ao espírito. Você tem que ter
um passo firme em cima de coisas sólidas. Primeiro o eu, depois vem o relacionamento, que você pode ter ou não, mas sempre é bom ter um relacionamento, até com uma amiga. O meu relacionamento com a Nádia muito mais me ensina do que me deixa para baixo. Então, é ótimo ter alguém, porque o outro te mostra muito as coisas. Você mesmo disse, o que te incomoda no outro, ou o que você admira no outro, tem muito em você. Eu admiro muito essa mulher. E ela estava me fazendo enxergar que eu tenho isso dentro de mim. Enquanto mais eu acredito nisso, mais isso vem à tona. E você vê que é recíproco, né? Porque eu sempre falo isso pra você. Eu sei, por isso E que eu tô você fala, falando hoje. Mas eu não consigo ver tudo isso. Eu falo, mas eu vejo, assim como você vê. Então, isso que é Então, legal. até ver as virtudes nos outros. Não buscar os defeitos. Né? Eu vejo o pessoal falando, queria achar uma pessoa ideal pra mim, mas a pessoa ideal tem que ter uma boa conta bancária. Tem que ser bonito, bonita. Tem que... O que mais? Tem que ser culto, né? Tem que ter um castelo na França. Nossa, Você tem! bem exigentezinho você, não? Olha pra dentro primeiro. Olha pra dentro. Cuida do teu jardim. Exato. Né? E Pra você, depois... e você vai atrair as coisas boas. Cuida do jardim que as borboletas vêm, não é isso? E tem uma coisa que é engraçada, tem aquela famosa frase naquele ditado, né? Que a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Mas às vezes a gente esquece que a gente é os vizinhos, às vezes. Então as pessoas acham que a nossa grama é mais verde. Porque elas veem isso. E aí, esse piá inteligente ou não é? Não, Fala pra mim. vamos, você tá visionário. Minha amiga, eu tô vendo lá na frente esse menino, e olha o brilho dos olhos dele. E é que nem aquele a gente fala, né, da lei da atração, assim, quanto mais a gente emana luz, assim, mais a gente atrai luz. Por exemplo, uma pessoa que tá com preguiça de fazer as coisas, quanto mais você fica pra baixo, preguiçoso, não deixa de fazer as coisas, mais você vai deixar de fazer as coisas. É óbvio, isso não tem segredo, né, é uma equação lógica. E, enfim, eu acho que isso é importante, que nem eu falo, assim, a gente tem que se manter em movimento, tem que ir atrás, que nem o Dani fala pra mim muito, né? Busque a luz, vá atrás da luz. E a gente fica meio assim, o que é essa luz? Que luz é essa? Essa aqui? Do estúdio? Mas na verdade não, é uma coisa muito mais espiritual, uma coisa tipo, de muito mais estar em movimento. E aquele negócio de que, por exemplo, quando não tem como o corpo físico tá ruim e o espírito tá bom, não tem como o espírito tá bom e o corpo... Não, contrário, né? Isso. O corpo físico tá bom e o espírito tá ruim, e o espírito tá bom e o corpo físico ruim. Os dois estão interligados. Eles têm essa relação de dependência do outro. Sim, só que vamos até aprofundar um pouco mais. O primeiro entendimento é esse. Mas o espírito nunca tá bom ou ruim. O espírito simplesmente é o espírito. O que tá bom ou ruim, a dualidade, Lucas, só existe nesses 4 corpos. Aqui no espírito não existe dualidade, ele é o uno. O espírito é que te liga ao Pai. Ele é divino. Ele é divino. Ele não tem ligação com o que é dual. Ele não é preto ou branco. Ele não é mulher ou homem. Ele não é positivo ou negativo. O espírito apenas é. Por isso que hoje eu estou, Dani. Você está, Nádia, você está, Lucas. Mas você não é isso. Você é um espírito sem sexo. Você é um espírito que emana luz. Esse é o tema. Então, quando a gente se relaciona com esses 4 corpos da personalidade, aí sim a gente tem angústias, a gente... Preguiça. Uhum. A gente está muito apegado a esse mundo da matéria. E eu entendo todo mundo, eu entendo. Só o que eu peço, como hoje o tema é propósito, que você busque um propósito um pouco mais espiritual. Só isso. Quando eu falo para você, busque a luz, busque isso. Busque leituras, busque meditar, busque estar em paz, busca sair com o teu par num parque, deitar na grama e curtir aquele momento, sem ficar pensando na morte da bezerra, ou no que você tem que fazer depois. Ou não vá assistir uma peça de teatro e fique pendurado no celular, sapeando no Hello! Esteja no momento presente, né? Isso que as pessoas falam. Então, é isso. Então, o estar presente te possibilita, através do mundo e dos outros, ser quem você nasceu para ser. O presente te conecta a isso. Lembra? O futuro está no futuro, o passado está no passado. Só o que vale é o que está aqui. O passado me ensinou. O futuro é um objetivo. Só. Mas o que vale é o que está aqui. Esse toque, esse momento. Ninguém está pensando em ir embora. Ninguém está pensando que eu vou almoçar depois. Nada. A gente está inteiro aqui.
E é uma nuvem de amor. Eu falo em nuvem de amor porque ninguém está pensando em amar, mas a gente está amando uns aos outros estando aqui dentro. Porque o amor, o Polizos, depois que a gente terminou o Saiu último podcast, pensativo. ele saiu pensativo, ele falou assim, cara, onde existe pensamento não existe amor. Que loucura. Porque o amor só é, porque o amor é algo divino. Ele que só é. Não dá pra explicar. Não É. dá pra explicar. Ah, explica o amor que você sente pela tua mãe. Ah, ela me cuidou. Mas tem muita gente que te cuida, por que você não ama outra pessoa? É mais, é além do cuidado. Vai além. É aquele. Por isso que o amor entre uma mãe e um filho é uma coisa muito poderosa. Muito poderosa. Talvez a mais poderosa do universo. Porque uma mãe nunca vai julgar um filho. Ela pode até brigar, ralhar, mas ela nunca vai deixar ele desprotegido. Por isso que a própria mãe de alguém que é preso ou fez alguma coisa errada, sempre vai ser mãe. Nunca ela vai visitar um presidiário. Ela vai visitar o filho dela. Filho. E acabou. E foi o caminho que ele escolheu e ela tá ali para continuar sendo a mãe dele. Ah, Dani, mas tem mães desnaturadas. Claro que tem tudo na vida. Mas a maioria não é desnaturada. E às vezes naquele momento foi, mas era talvez o melhor que ela podia fazer naquele momento. Porque ela não estava bem com ela mesma. Aí vem Exatamente. todo esse negócio de voltar pra dentro. Exatamente, Si. Isso, Lucas, é isso. A gente não consegue dar pro outro que a gente não tem dentro. Yes! Eu amo esse menino. É isso mesmo. Ele tem muito alto, Kelly. A Kelly tá com um fonezinho de ouvido ali. E agora ela botou a mão. Eu achei que ela tava chorando. Não, mas é porque eu gritei. Não foi tão profundo assim. Não foi tão profundo. Não, mas foi maravilhoso o que você disse. Não, é isso mesmo. Eu acho que o teu conselho é muito bom, mas a gente sempre tem que pensar, principalmente porque tem pessoas nos ouvindo, é que tudo isso acontece, mas você tem que fazer por você. Exato. Não adianta achar que a Lúcia vai acordar cedo e vai treinar pelo Lucas, que não vai acontecer isso. Então a gente tem que pensar que a primeira dimensão é o eu, mas você precisa fazer por você. E as coisas acontecem, a natureza é abundante, as coisas vão vir, mas você também tem que dar, porque antes de querer receber, a gente sempre tem que querer dar. Então você tem que dar o teu melhor, e você tem que dar o teu melhor para você mesmo. Eu quero encontrar o meu propósito, então eu vou me dar o melhor, porque eu sei que eu posso ajudar as pessoas, eu quero estar com as pessoas, e a gente depende de pessoas. Não adianta a gente achar que vai fazer tudo isso sozinho, porque não vai. Independente de relacionamento amoroso ou amigo, a gente precisa de pessoas. A gente trabalha com pessoas, a gente convive em casa, no trabalho, na academia. Então, mas você precisa dar o seu melhor. Sim. Ah, mas eu quero um príncipe encantado que isso. Tudo bem, mas eu tenho que ser essa princesa encantada antes de querer que meu príncipe encantado venha. Então eu tenho que dar. E eu já falei aqui no podcast, eu tinha muita dificuldade de entender isso. Eu sempre fiz isso muito para a relação profissional, sempre dei muito, por isso que eu sempre recebi muito. Mas isso é para a vida, para todas as áreas da tua vida. Sempre dá, para depois você querer receber. E você nem vai querer receber, porque dar e fazer as pessoas felizes é tão bom, é tão gratificante, né? Que você vai querer fazer isso sempre. E o universo é bom, a natureza é boa, isso, Deus, né? Isso tudo provém. Então, acontece. E olha como é interessante. O próprio ato de confiança. O que é a confiança? Né? Confia em mim. Então, eu me relaciono com uma pessoa. Eu casei com a minha esposa. Ela tem que confiar em mim. No momento que ela confiou em mim, ela não precisa mais se preocupar. Porque ela está dando. Se eu fizer alguma coisa errada, eu quebrei essa confiança. Mas quando você confia em alguém, você não precisa ficar cobrando, ficar ligando, ficar incomodando a pessoa. É a mesma coisa quando você pede dinheiro emprestado para alguém. Tomara que não precise, mas, Nádia, me empresta. O teu ato de me dar algo, ela vai me dar um dinheiro na minha mão. Ela está confiando que eu vá devolver. Aí, daqui um mês, Nadinha, aqueles 100 mil que você me emprestou, eu não vou conseguir devolver. Morreu aqui. Ela vai dizer, tá bom, Dani, tá bom. Eu acabei de quebrar a confiança com ela. Ela não vai mais me emprestar. Então, confiar nos outros é um ato de fé. Eu estou te dando algo meu, seja material ou não. Se voltar, legal, o universo voltou, foi legal. Se não voltar, quebra-se algo e ok também. Você dá sem ter essa expectativa de receber. Claro Isso. que o que você vai fazer com essa confiança, aí é um karma teu, né? Mas eu estou dando sem querer que... Isso.
algo em troca. Exato, a gente tem que plantar pra depois colher, né? Não É, tem como fazer o inverso. não tem Não. Colher sem plantar. Isso aí. Muito bom. E aí, gostou da conversa com o nosso Gostei. menino Eu acho, prodígio? Lucas, eu Tava um acho pouco que nervoso, mas- não, Não. tranquilo. E o fato de a gente estar fazendo esse podcast é realmente para ajudar, tentar ajudar as pessoas que às vezes, nossa, eu tenho um filho em casa que também tá nessa situação. Confia no teu filho, mas sem, filho, beleza, eu tô confiando, mas você tem que fazer isso, isso, isso. Às vezes o propósito dele é tão maior, né? E cada um tem seu tempo também, né? Cada um tem seu Isso. O tempo. que não pode é que nem, é aquilo que eu queria passar também, porque tem muita gente, principalmente da minha geração hoje em dia, nessa mesma situação que eu. Porque é aquele dilema do buffet, né? Por exemplo, hoje em dia tem muita oportunidade, tem muita coisa. Muita oferta. Aí igual a gente fica no buffet, a gente quer comer tudo. Ai, vamos pegar qualquer coisa aqui, um monte de oferta. Só que isso, na verdade, prejudica a gente. Porque a gente não vai certeiro numa coisa. E no mundo de hoje, as pessoas têm muito mais dificuldade de encontrar isso, porque tem muita coisa. Você fica indo a ansiedade, volta, e as pessoas ficam ansiosas procurando o que fazer e acabam não fazendo nada. Uhum. Então, o que eu queria passar isso mesmo é que isso é normal, só que o que a gente não pode se manter é parado, a gente tem que ir atrás das coisas fazendo, e são pequenas coisas. Desde, por exemplo, arrumar sua cama, fazer uma coisa, tipo, um simples favor para alguém, se manter em movimento. É simplesmente isso. Aceitar Verdade. o convite para vir assistir um podcast Exato. e fazer e Exato. falar, E cair né? numa bela armadilha. E eu falei, eu tenho vergonha, tenho nervoso, primeira vez que eu tô fazendo isso, né? Eu nunca tinha feito. Falei, mas, tô aqui, vamos E aí, se doeu? jogar. Não, Foi legal? foi. Você aprendeu um pouco com a gente? Sim. A gente também aprendeu com você. Exatamente. Essa é a vida. Isso aqui nada mais é do que a vida. Só isso. E se uma pessoa ouvir a nossa conversa aqui e falar, puxa vida, eu aprendi, já valeu a pena. Já valeu a Exato. pena. Já Uma. valeu a pena porque a gente já aprendeu, né? Eu ia dizer, e se nenhuma? E A se gente ninguém- aprendeu. A gente aprendeu. Toca tamo aqui. Mas é isso mesmo. É isso aí. Lucas, obrigada. E agora que você agradeço. sabe o caminho e sabe que não dói e que aqui é ao vivo, né? Ao Já vivo. diria Faustão. Ao vivo? Quem sabe faz ao vivo. Olha meu. Quando você quiser vir falar sobre qualquer assunto, quando você quiser vir falar sobre o seu caminho para encontrar o seu propósito, a gente tá aqui para poder te ouvir e passar para as pessoas e de repente ajudar alguém que também Pode esteja nessa deixar, busca. venho sim. E espero vir uma vez para falar que eu encontrei meu propósito. Vai encontrar. Já Já tá no encontrou caminho. hoje. Já tá no encontrou caminho. hoje. Mas A minha queria visão agradecer. além do alcance. Além do alcance. Queria agradecer estar diante das pessoas maravilhosas, é muito especial pra mim, assim, essa troca, assim. Espero ter agregado alguma coisa, assim, era mais falar pras pessoas mesmo que estão passando por situação parecida comigo, assim, que não é o fim do mundo também, enfim, dá certo. E esses dois têm muita coisa a ensinar pra vocês não têm noção. E, enfim, é isso. Agradeço demais o convite e espero... Eu que agradeço, cara. Eu que agradeço. E dizendo uma coisa, se você que tá aqui nos ouvindo, se estiver assistindo pelo YouTube, se você não gostou das coisas que ele falou, é um gato, né? É um piá bonitão. Já valeu a pena só por ele ter nem me vindo aqui. arrumei hoje, nem nada, nem sabia que ia fazer nem se nada. arrumou. Só esse cabelo, Meteu né, um Dani? Dolce Gabbana, nem se arrumei. Só o cabelo Só o arrumado cabelo, ali esse já tá topete aí tá valendo. lindo. Obrigado, Lucas. Valeu, Obrigado a todos. beijo. Valeu, gente. Tchau.